paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022 e nesta lição número 11 nós vamos falar aqui de algo muito comum no nosso dia a dia, que são as mídias sociais, as redes sociais, a internet, a tecnologia de maneira geral. Esse tema é bem amplo. Nós vamos aqui abordar esse tema. A gente sabe que é um tema que, dentro da revista, olhando para a revista, que fala dos ataques que a igreja está sofrendo, a gente vai falar de um ataque que pode ser promovido por nós mesmos. Vamos colocar assim. Por quê? Porque as mídias sociais, as redes sociais, a tecnologia está disponível. Quem vai fazer o uso correto ou errado dela somos nós. Então a gente tem que saber usar isso aqui. Então essa lição não é uma lição muito difícil, mas é uma lição que nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa vida, o nosso cotidiano e aquilo que a gente anda fazendo no dia a dia relacionado às mídias sociais, relacionado às tecnologias atuais. Você provavelmente está me assistindo agora com o celular. Muito provavelmente é com o celular. Alguns estão assistindo na televisão, outros no computador, uma minoria. A maioria, a grande maioria dos que acompanham o EBD em Foco, eu olho aqui pelas estatísticas, acompanham pelo celular. Então no celular você tem o WhatsApp, você tem, quem sabe, Instagram, Facebook, YouTube. O YouTube é uma rede social, é uma mídia social, que a gente tem que saber usar também. Então a gente usa em prol do reino de Deus, mas a gente também pode usar para pecar, para destruir a nossa vida espiritual. Então esta lição é uma lição que vai nos ajudar aqui a usar de maneira correta as redes sociais, as mídias sociais de maneira geral, em prol do reino de Deus, em prol do nosso crescimento espiritual. É um problema muito grande nos dias de hoje. As pessoas vivem conectadas o tempo todo, não conseguem largar o celular, perderam aquele contato pessoal, o contato físico. Todo mundo só quer saber do online, do virtual. Isso traz muitos problemas, não somente no reino de Deus, mas na sociedade como um todo. As grandes universidades já têm grupos de pesquisa relacionados a isso. Os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas que estão procurando tratamento relacionado ao vício em internet, em redes sociais, em jogos. As mães estão preocupadas com os filhos. Eu estava vendo um relato de uma mãe que o filho ficou jogando no celular 55 horas seguidas, sem se alimentar, sem ir ao banheiro. Enfim, às vezes fazendo até as necessidades ali, jogando, entende? Então, assim, uma coisa complicada. Isso é um relato de um psicólogo que procurou. A mãe foi procurar e fala, não, eu quero um tratamento para o meu filho. Então, a gente observa que a sociedade, ela como um todo, está usando de maneira muito errada as mídias sociais. E nós, como crentes, aqueles que participam do reino, que entendem do evangelho, nós temos que saber usar da maneira correta. Nós temos que usar isso aqui e mostrar que nós não somos dominados pela tecnologia e pelas mídias sociais. E Jesus trouxe libertação de tudo, inclusive desse tipo de pecado, desse domínio que as redes sociais têm exercido na vida das pessoas. Então conhecereis a verdade vos libertará. Liberta de tudo, inclusive desse pecado. Então a gente vai abordar sobre esse tema, é um tema muito importante. Não pense que é um tema fácil, superficial, não, é um tema profundo. Reflexões profundas, é um tema que vai despertar muito aí, eu acredito, muitos irmãos nas igrejas, alunos da EBD, para fazer uma mudança radical na sua vida com relação ao uso das redes sociais. Então vamos lá, só lembrando aqui do nosso conteúdo para as lições da EBD, que você pode receber pelo WhatsApp, 94 98409 2869, esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar receber subsídios, você vai receber o link do material em PDF, vídeo, áudio, tá? Esse conteúdo completo aqui, aula em áudio, vídeo, PDF, treinamento para professores da EBD, totalmente gratuito, você recebe na mensagem, e também os slides em PowerPoint você pode adquirir mediante a assinatura do EBD em Foco, juntamente com sermões, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp para receber as informações completas. Eu quero fazer mais uma observação aqui, que nós vamos realizar um seminário escatológico, agora de 12 a 17 de setembro, às 21 horas. É uma semana de seminário falando sobre escatologia. Não vou explicar muitos detalhes aqui para não tomar tempo aqui da aula, então eu recomendo você entrar em contato conosco no WhatsApp pedindo informações. Mas assim, vai ser muito bom. Pastor Altair Germano já confirmou participação, pastor
Elias Soares também já confirmou participação, então eles vão participar conosco, vai tirar todas as dúvidas com relação à escatologia. Então convido você, 12 a 17 de setembro, às 21 horas, pelo YouTube. Você manda mensagem, salva na sua agenda, nós vamos mandar informações e manter você atualizado desse seminário. Isso aqui é do ano 2022, por acaso alguém estiver assistindo esse vídeo aqui em outro ano, aí já passou, viu? É 2022, tá? 12 a 17 de 2022. Passou o seminário, estou vendo agora essa informação. Vai ficar gravado no YouTube, não se preocupe. Se não tiver no YouTube, vai ficar no site DBD em Foco. Vamos lá, o textuário da lição diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Como é um tema muito atual, fica até complicado escolher uma passagem bíblica que vai falar especificamente do uso de tecnologia e redes sociais. Mas essa passagem foi muito bem escolhida, uma vez que muitas pessoas começam ali nas redes sociais, uma conversa, uma coisa parece ser muito simples, não, nada demais, isso aqui não é pecado, de repente a pessoa já está envolvida em prostituição, já está enviando fotos imorais, enfim, corrompendo o próprio corpo. Então tem relação sim com o que a gente vai estudar nessa lição. Verdade prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então a gente sabe que mídias sociais, redes sociais, internet, tecnologia de maneira geral, são coisas que foram criadas para o bem, mas podem ser usadas para o mal também. Então a gente que participa do reino de Deus tem que pensar na expansão do reino e usar em favor do reino de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 12, de 1 a 3, e 16 e 17. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente faz referência a essa leitura novamente. Vamos para a introdução, que diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, é mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Então a gente sabe que a gente não pode condenar a internet. A internet não presta, a internet é do diabo, a internet é isso, a internet é aquilo. Isso não faz o menor sentido. Já aconteceu no passado, quando inventaram o rádio, né? Quando inventaram o rádio, o rádio é coisa do diabo. Depois, não, o rádio pode ser usado em prol do reino de Deus, vamos pregar o evangelho através do rádio. Depois com a televisão, aí depois com a internet. Então sempre que vem uma tecnologia nova, tem aqueles que associam a tecnologia a coisas ruins, a coisas imorais, a coisas do diabo. Mas a gente não pode agir dessa forma, a gente sabe que tudo é permissão de Deus, então a gente tem que saber usar da maneira correta para pregar a palavra de Deus e divulgar a mensagem do reino. Então, em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz delas não é. Então, como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Então, a gente tem que entender que quando se trata de usar novas ferramentas, a gente tem que parar para pensar, será que isso aqui está dentro do reino de Deus, dentro do que Jesus planejou para a minha vida? Porque assim, a Bíblia não está dizendo nada acerca do uso de redes sociais, nada acerca de uso de tecnologia, de internet. Tudo bem, não está dizendo, mas a gente tem que entender o texto bíblico como algo atemporal, que vale para todas as épocas. Então os princípios ensinados nas Escrituras valem para os dias de hoje, que é o uso da tecnologia. Então, nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Então aqui a gente está citando algumas redes sociais que são usadas, as mais comuns nos dias de hoje. Pode ser que daqui 10 anos essas redes não existam mais, tem outras que já substituíram elas. A gente sabe que o mundo da tecnologia é assim, vai se renovando com o passar do tempo. No entanto, o princípio que é aplicado hoje vai ser aplicado daqui 10, 20, 30 anos, porque o princípio é o mesmo que vem do Evangelho. Então a gente tem que saber usar de maneira consciente as redes sociais. Então um grupo no WhatsApp não é um ambiente que você pode pecar, que você pode xingar, que você pode falar mal dos outros, que você pode fazer fofoca. Então tem gente que está pensando assim, não, a fofoca é pecado, mas se a fofoca for nas mídias sociais, não é pecado. Então falar mal do irmão é pecado. Jesus falou que a gente não pode falar mal do irmão, mas se falar mal do irmão dentro do WhatsApp, já não é pecado, porque eu estou dentro do contexto de uma rede social. Cuidado, esse pensamento é um pensamento totalmente errado. O que é pecado, independente da maneira que você promove esse pecado. Tá? Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem.
pertencem. Então, não pense que você não é moralmente responsável pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você comenta em um grupo do WhatsApp. Tem gente que pensa que ao compartilhar uma mentira, uma fake news, você não está errando. Não, porque eu recebi aqui e mandei. Eu sei que é mentira, eu sei que é fake news, mas eu vou mandar aqui e tal. Do meu ponto de vista, isso é um pecado de mentira. Está sendo cometido dentro de um contexto, de uma mídia social, mas continua sendo mentira. Então, a Bíblia não mudou em relação a isso. Então, é moralmente errado fazer, né, qualquer coisa que venha ferir os princípios divinos, mesmo dentro das redes sociais. Então, assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Né? Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Então, a gente tem que entender que o nosso princípio de vida como um todo é a Bíblia Sagrada, e através da Bíblia nós conseguimos aplicar os ensinamentos de Jesus, tudo que precisamos, inclusive, né, nesse mundo virtual. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no mundo virtual. Então a gente tem que entender que a Bíblia serve como base para todas as áreas da nossa vida. Tópico 1. Os cristãos na era digital. 1.1. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1.4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Então a gente tem aí as conquistas realizadas por grandes povos na antiguidade. Os egípcios deixaram as pirâmides e muito conhecimento, os sumérios também deixaram a sua marca, né, na questão da invenção da escrita. Enfim, cada geração conquistou algo e a geração atual vem com essa ideia agora de tecnologia, questão do mundo virtual, redes sociais. Então hoje nós estamos aqui, né, o que a gente chama de cyberespaço, né? O mundo virtual como um todo. Isso foi possível por causa da invenção da internet. A internet é algo relativamente antigo, né? A internet ela vem da década de 60, 70, mais um uso militar, vamos colocar dessa forma. Depois veio para as empresas, até chegar na casa das pessoas. Então, a invenção da internet foi algo que revolucionou a humanidade como um todo. Então, é algo realmente extraordinário que impactou a humanidade e vai mudar para sempre o nosso estilo de vida. Então, assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja também fazem parte desse universo. Então, nós fazemos parte desse mundo que usa a tecnologia. Não faz sentido hoje alguém falar assim, não, eu não vou usar a tecnologia de forma nenhuma, eu não vou usar a rede social, não vou usar um smartphone, não vou conectar a internet, não vou colocar a internet na minha casa para eu não pecar. Porque senão, se eu vou entrar nisso, eu vou pecar. Eu acho que isso não faz sentido, porque essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, para você trabalhar, para você se envolver com as pessoas, para você realizar qualquer tarefa hoje, você vai usar aí a tecnologia. Você não precisa mais ir no banco, tudo faz no celular, no smartphone. Enfim, então a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Então, não faz o menor sentido você querer excluir por completo a tecnologia da sua vida, mas você tem que saber usar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então a igreja está no mundo mesmo não sendo parte dele. A gente está no mundo, tá? Não fazemos parte do mundo, mas o mundo aqui usado em João 17, 15 e 16 é uma referência ao sistema pecaminoso que estamos inseridos, e dentro desse sistema pecaminoso nós temos que saber conviver com todo mundo e usar tudo que é inventado, toda a tecnologia da maneira correta. Está muito claro aqui, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal não são do mundo, como eu não sou. Então, nós não pertencemos a esse sistema errado, pecaminoso, estamos vivendo nesse planeta, dentro de um sistema corrompido, mas nós não pertencemos a esse sistema. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Cristo pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Entenda o seguinte, é virtual, mas você ainda é um crente que serve a Jesus. Então, as interações virtuais ainda são interações que exigem de nós um comportamento baseado no Evangelho. A gente não pode excluir essa aplicação bíblica de um comportamento cristão, né, verdadeiro diante da sociedade, né, dentro do mundo virtual. É a mesma coisa. 1.2. Cristãos conectados.
Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios 5,9 está escrito: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então Paulo passando instruções para a igreja de Corinto, assim como fez para a igreja de Éfeso, da Galácia, enfim, várias igrejas. Aí ele escreveu várias cartas, não somente Paulo, mas Pedro, Tiago. Eles interagiam entre si. Colossenses 4,16 diz assim, ó: e quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei também com que seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então Paulo escreveu a igreja de Laodiceia e escreveu a igreja de Colosso. Então eles tinham que trocar as cartas, então tinham informações, tinha interação entre eles. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Então fica bem claro que é um meio de comunicação. A gente fala primitivo porque a gente está dentro de um contexto mais tecnológico, mas é um meio de comunicação que na época era uma tecnologia muito avançada. A questão da escrita, do papel, a tinta, tudo isso era tecnologia da época, era algo muito avançado e era usado para que houvesse a comunicação entre as pessoas. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente, muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Então o WhatsApp é um aplicativo de envio de mensagem instantâneo, não é o único que existe, existem vários outros aplicativos que fazem a mesma coisa. O WhatsApp popularizou e o que populariza é o que as pessoas mais vão usar. Então o princípio é o mesmo das cartas, é que as pessoas possam se comunicar. Então, da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, Instagram, para aumentar a interação entre si. Então, o mundo virtual também é uma realidade do dia a dia da igreja. Então, as mídias sociais, as redes sociais, elas surgiram com a ideia de aumentar a interação entre as pessoas, de conectar as pessoas. O Facebook veio com essa ideia de conectar pessoas para que essas pessoas pudessem interagir mais e trocar ideias e aprender uns com os outros e se relacionar. Essa era a proposta inicial. No entanto, a gente sabe que isso não vingou, vamos colocar assim. Houve uma conexão, sim, mas as pessoas ficaram isoladas. Então, a pessoa tem lá 1.000 amigos, 2.000 amigos, 1 milhão de amigos, mas no dia a dia ela não consegue se relacionar com ninguém. Ela não consegue conversar com ninguém. Ela não consegue ter uma conversa, ela não consegue namorar, ter um relacionamento com alguém. É muito complicado. Então, a gente observa que a proposta era uma, mas a realidade foi outra, totalmente diferente. Vamos lá, continuando aqui. Contudo, há desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Isso aqui vale para qualquer área da nossa vida, inclusive nos dias de hoje, para a tecnologia dentro do mundo virtual. Tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. 2.1. Desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. A João 20:27 está lá, né? Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. É claro que isso aqui, dentro do contexto da passagem, está falando da falta de fé de Tomé, que ele disse que só acreditava se ele visse, né? Então, o escritor da revista colocou isso aqui, acho que mais para mostrar que é muito importante essa questão da presença da pessoa, apesar de que, no caso de Tomé, era uma falta de fé. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. A gente falou muito disso na aula anterior. A gente estava falando dos desigrejados, da questão do que é de fato a igreja, e eu falei bastante isso. Igreja são pessoas, é reunião de pessoas. Tem que estar todo mundo unido, tem que participar, tem que ter ali a celebração dos irmãos juntos. Então isso é ser igreja, é ajudar um ou outro fisicamente. Então envolve contato. Não há um cristianismo verdadeiro sem comunhão. É totalmente sem sentido isso. Então é real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Então a gente tem que pontuar aqui o seguinte, que igreja é um grupo de pessoas. As pessoas reunidas ali formam o quê? Uma
igreja. Então já falou que igreja não são as quatro paredes, não é uma construção, é um grupo de pessoas. Dentro do mundo virtual, é possível ter interação? Sim, dentro do mundo virtual é possível. É possível você ajudar alguém usando a tecnologia, as redes sociais? Sim, é perfeitamente possível. Você pode muito bem participar de uma comunidade evangélica ali, uma igreja, aí tem o grupo da igreja, os irmãos ali no grupo mandam mensagem, mandam uma palavra, mandam um versículo, pede oração, um ora pelo irmão, o outro manda um hino. Então tem interação ali entre os irmãos. Alguém está necessitado, irmãos, tem alguém necessitado, vamos fazer aqui uma coleta, vamos fazer um Pix. Aí já tem o Pix, que é uma tecnologia também, aí vamos transferir o dinheiro para a conta do irmão, o irmão vai comprar a cesta básica. Então assim, existe muitos benefícios de uma mídia social, de uma rede social, de um WhatsApp, por exemplo, dentro da igreja. A gente não pode negar isso aí. Então existe relacionamento no mundo virtual, sim, só que a gente tem que entender que mesmo sendo no mundo virtual, esses relacionamentos eles são reais. O que não pode acontecer é uma substituição. Você substituir o mundo real por esse mundo virtual, porque isso acaba caracterizando uma fuga da realidade. É muito fácil você fazer uma transferência de 100, 200 reais para um irmão comprar uma cesta básica. Agora, você ir lá na casa do irmão e ver a situação dele é diferente. Você vai ser impactado de uma forma diferente. Então, uma coisa não pode substituir a outra. A tecnologia ela vai facilitar, mas isso não exclui você de interagir com aquele irmão necessitado. Talvez aquele irmão necessitado, além de uma cesta básica, ele também está precisando de oração, ele está precisando de um abraço, ele está precisando de uma ajuda, não somente financeira, mas uma ajuda psicológica. Então ele está precisando de pessoas ao lado dele. É muito melhor a igreja se reunir e ir na casa dele e fazer um culto. Não exclui a questão de você dar uma cesta básica. Você vai lá, ajuda financeiramente, paga uma conta de energia, dá uma cesta básica, mas você também ajuda com interação pessoal, com conversa, enfim. Às vezes as necessidades vão muito além da necessidade ali de um alimento ou de dinheiro. Então a gente não pode deixar o mundo virtual substituir as relações pessoais. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real, para expressar sua espiritualidade, o que é evidentemente um erro. O que acontece? Os desigrejados, muitas vezes, eles fazem cultos online, cultos no Zoom, usando qualquer outro aplicativo, né? Do aplicativo do Zoom aqui, que tem uma interação ali, mas tem o Google Meet, tem outros aplicativos que eles interagem entre si, fazem culto. É bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você não pode substituir essas interações virtuais pela interação real. A pessoa fica trancada dentro do quarto 24 horas, não sai para canto nenhum. Ah, não, eu sou crente dentro de casa, aqui eu faço meu culto e tal. Eu acho que não foi esse modelo de igreja que Jesus planejou. Eu tenho, assim, olhando para as Escrituras, eu não vejo base para isso. Então, a tecnologia ajuda, ela é um suporte, mas ela não pode substituir as interações reais. Então, na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Então, a gente não pode desprezar, não pode abandonar a nossa congregação. A gente não pode deixar de nos reunir como igreja. As interações pessoais, elas são muito melhores, elas completam, elas fazem parte do que é o ser humano, da essência do ser humano. Você eliminar isso, o ser humano ele acaba entrando com problemas psicológicos e numa situação em que a pessoa futuramente ela não consegue mais ter nenhum tipo de relação, porque ela acostumou nesse espaço virtual e perdeu por completo as interações pessoais e reais. Tópico 2.2. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, como está escrito em Lucas 4:9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então aqui o diabo está falando de Jesus assim: olha, faça aí um espetáculo, mostre para as pessoas que você pode, que você é poderoso. Jesus, ele não fez isso em hipótese alguma. Em momento algum, Jesus usou o fato dele ser Deus para mostrar para os outros que ele era mais poderoso do que todo mundo, que ele fazia as coisas porque ele era bom. Não,
Jesus sempre agiu em prol do ser humano. Ele agiu pensando na salvação da alma daquela pessoa, na salvação da família daquela pessoa. Jesus está agindo para que o evangelho seja divulgado, não fazer espetáculo. Mas nas mídias sociais nos dias de hoje, se você não fizer algo para viralizar, aí você, né, não é uma pessoa importante. Tá? O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência, querem ser vistos. Então, as redes sociais, elas trabalham esse lado psicológico das pessoas. Tipo assim, você tem que ser visto, você tem que se destacar, você tem que usar técnicas para ganhar mais views, mais likes, mais isso, mais aquilo. Eu sei muito bem o que estou falando porque eu estou nas redes sociais. Eu estou no Instagram como pessoa e também como EBD em Foco, apesar de que eu particularmente não gosto muito de Instagram. É uma coisa minha mesmo, quase não posto nada. Eu acho assim que no Instagram ele não acrescenta muita coisa na minha vida. Então o Instagram para mim não é uma coisa que eu uso muito. Mas é a mídia social hoje que as pessoas medem muito essa questão da influência, dos likes, dos seguidores. Ah, eu tenho tantos milhões de seguidores. Então, se uma pessoa tem mais seguidor do que o outro, ela se considera mais importante do que o outro. Eu não me importo com isso. Falar a verdade, eu não me importo com isso. Eu uso mais o YouTube por causa do EBD em Foco e também como, assim, para eu aprender alguma coisa, eu gosto do YouTube. E o YouTube tem a questão do like, do gostei, tem a questão de se inscrever. Mas se você observar, eu quase não peço isso nos vídeos. A gente pede mais porque, assim, o YouTube, ele tem um algoritmo que, quando o vídeo tem muito like, ele divulga mais o vídeo. Quando o vídeo tem muitos views, ele divulga mais o vídeo. Os comentários também. Então a gente acaba pedindo para que haja uma divulgação maior. Só que, por outro lado, as pessoas usam isso, né, como um termômetro para saber se ela é boa ou não. Então acaba que a pessoa mede o seu valor através de o número de views, o número de like, o número de gostei, comentários. E a gente não pode cair nessa armadilha. Tá? O algoritmo exige isso para divulgar o material, no entanto, a gente tem que ter cuidado e não usar isso como um parâmetro para falar assim, eu tenho algum valor na sociedade. Vamos lá, continuando. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores, cantores famosos, enfim, imploram por likes, né, por seguidores e likes. Então assim, a gente tem uma sociedade que hoje gira em torno disso, aí as pessoas acabam se envolvendo com isso. Agora eu vou para o outro lado, né? Eu falei um pouco do lado de quem está postando conteúdo, que quer receber esses likes, mas tem o lado dos que seguem. Eu vejo pessoas que passam horas e horas rolando o feed do Instagram, que aquilo é infinito, ou do YouTube, ou olhando o WhatsApp, grupos e lendo mensagens, e passa horas e horas ali, perdendo o seu tempo, um tempo que poderia ser usado para ler a Bíblia, para orar, para ler um livro, para aprender algo novo. Então as pessoas acabam seguindo celebridades e, se você parar para observar, não acrescenta quase nada na sua vida. Quase nada. Eu tiro por mim, ontem eu estava lendo um livro e eu resolvi abrir um grupo do WhatsApp, um grupo que fala de política. E quando fala de política, você já imagina. E eu comecei a ler as mensagens e ouvir os áudios e ver os posts. De repente eu já estava falando alguma coisa. Perdi uma hora. Perdi uma hora nesse grupo falando de política. Algo que não acrescenta em nada pelo fato de que todo mundo que está lá já tem o seu pensamento bem definido. São pessoas que já estão há anos defendendo aquela visão. Ela não vai mudar. Então, eu perdi o meu tempo. Eu poderia ter ficado uma hora lendo o meu livro, eu teria lido umas 20, 30 páginas. Teria avançado no meu livro, seria muito mais proveitoso do que eu ficar num grupo do WhatsApp. Enfim, é uma armadilha que a gente cai. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de perder tempo, né, seguindo pessoas nas redes sociais que não acrescentam nada na nossa vida. Olhando grupos do WhatsApp que não acrescentam nada na nossa vida. Sendo que tem um monte de coisa legal para a gente fazer. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Aqui o escritor da revista está colocando dentro do contexto de pregadores e cristãos, né, que querem estar em evidência e aí, por causa disso, né, assim, investem muito tempo em um conteúdo
que chama a atenção, um conteúdo que agrada, um conteúdo que atrai, um conteúdo que vai fazer com que ganhe mais likes e mais views. E acabam, por causa disso, desonrando o mais importante, que é o Evangelho. Aqui no EBD em Foco, tem vídeos que eu posto e dá uma quantidade grande de visualizações. Já tem vídeos que não dá tanta visualização. E eu sei o motivo, porque às vezes eu falo algo que não agrada, mas é aquilo que eu acredito ser o mais correto, a interpretação mais correta, e eu vou falar. Às vezes eu penso assim, se eu fizer tal abordagem, a abordagem A, eu vou ter mais likes, mais visualizações. Se eu fizer a abordagem B, eu vou ter menos. Vou ter menos engajamento, menos visualizações. Só que a abordagem B é aquela que eu acredito. É aquela que eu acredito ser mais coerente. E aí, qual que eu faço? Eu faço aquela que dá mais visualizações ou eu faço aquela abordagem que dá menos? Mas é a que eu acredito. Então assim, eu opto pelaquela que eu acredito. A maioria das vezes eu faço assim. A maioria das vezes, pelo menos, eu me esforço para fazer assim. Mas eu vejo por aí pessoas fazendo ao contrário. Eu vou fazer dessa forma, eu não acredito nisso, mas eu vou fazer porque é aqui que dá as visualizações, que dá os likes. E aí a gente cai nesse caso aqui que o escritor colocou, que são verdadeiros mendigos virtuais. Vamos para o tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. 3.1, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Isso aqui vale para todas as épocas, de todos os lugares, de todo, enfim, com tecnologia ou sem tecnologia. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. Olha só, infelizmente, o uso da tecnologia, das mídias sociais, do computador, da internet, do celular, acaba levando os crentes a cometerem vários pecados, a viver uma vida pecaminosa. Uma vida afundada no pecado. WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. O que eu estou falando desde o começo da aula. São ferramentas importantes, extraordinárias, a tecnologia chegou para nos ajudar e nós temos que usar sim. Não vamos excluir isso da nossa vida. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado, tornam-se espaços do diabo. Olha só que coisa séria. Tem gente que acha que o fato de estar na mídia social, na rede social ou no WhatsApp, conversando com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, trocando mensagens carinhosas, enviando fotos ou vídeos íntimos, isso não é pecado. Tem gente que pensa assim, tem gente crente, casado, que pensa assim, não, porque isso aqui é virtual e tal, isso aqui não tem nenhum problema. Olha, isso é pecado e além de ser pecado, é muito perigoso. Não, é muito perigoso. Tem muita gente caindo em vários golpes aí. Certa vez eu fui ministrar uma aula sobre esse tema para jovens, eu fiz uma pesquisa e na minha pesquisa eu descobri algumas reportagens, vi alguns vídeos. Eu vi o caso de um homem casado que se envolveu com uma pessoa através do, se eu não me engano, foi o Facebook. E essa pessoa era uma mulher e tal, uma mulher muito bonita e tal, e pediu para ele enviar um vídeo íntimo. E ele enviou esse vídeo. Depois que ele enviou o vídeo, ele descobriu que não era uma mulher, que por trás era uma gangue. Na verdade, era um grupo de jovens que aplicava esse tipo de golpe. Eles usavam a imagem de uma mulher para conversar com alguns homens, e aí quando o homem enviava algum vídeo íntimo, algo comprometedor, aí ele se revelava e falava, olha, você tem que mandar dinheiro, se você não mandar dinheiro a gente vai divulgar e vai destruir a sua vida, vai destruir o seu casamento. E esse homem especificamente, ele enviou uma quantidade de dinheiro e depois a pessoa pediu mais, eles pediram mais dinheiro, mais dinheiro. Então é uma coisa que não acaba. Ele praticamente destruiu o seu casamento, destruiu a sua família, destruiu o seu relacionamento com as pessoas por causa disso. Então é muito perigoso. A ideia aqui não é dizer assim, eu vou evitar fazer esse tipo de coisa porque eu posso prejudicar a minha vida, prejudicar meu trabalho. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, que o fato de você fazer isso aí já é um pecado gravíssimo. E as consequências desse pecado vão deixar marcas para o resto da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado.
Até mesmo casos em que não é um grupo de criminosos aplicando algum tipo de golpe, até mesmo esses casos, né, casos que tipo, não deu em nada aqui, mandei algumas fotos e tal, não deu em nada. Até isso aí vai deixar marcas na sua vida, no seu relacionamento com a sua esposa, o seu esposo e também na sua vida espiritual. Então a gente tem que evitar isso a todo custo. Corte o mal pela raiz. Romanos 6, 13 e 14. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a gente tem que apresentar os nossos membros a Deus, santo, agradável, como sacrifício santo a Deus, não ao pecado. Então as pessoas que estão mandando fotos ou vídeos íntimos nas redes sociais estão sim cometendo pecados. E tem muitos casos aí de jovens, principalmente, que tem algum vídeo vazado, alguma coisa do tipo, e que depois entra em depressão e comete até suicídio. São coisas gravíssimas que têm acontecido por causa de pecados no mundo virtual. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então, às vezes a pessoa fala assim, estou aqui na mídia social e ninguém está vendo, mas de repente aquilo se torna público. E aí, de repente, você se vê numa situação que, além de ser pecaminosa, traz prejuízos e consequências por toda a sua vida. Tópico 3.2, narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3.2. Amar a si mesmo não chega a ser um problema. Você tem que se amar. Quando você se ama, você se cuida. Quando você se ama, você, quem sabe, tem uma boa alimentação, pratica atividade física, ora, busca Deus. Então você é uma pessoa que se cuida. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não levar isso ao extremo. Achar que é o centro das atenções e você é superior a todo mundo. Então o desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de, todo instante, estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. 3 João 1,9. Escreve à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. É uma passagem aqui da carta de João, né, deixando claro que isso é algo antigo. Naquela época já tinha alguém querendo ser mais importante que os outros. Então essa questão do selfie é bem complicada. Por quê? Porque a pessoa quer a atenção para ela o tempo todo. Então a necessidade o tempo todo de estar tirando foto e postando. Tem gente que tem vício nisso aqui. É um vício, a pessoa viaja, vai, em vez de curtir o local, passear, conhecer, é o tempo todo tirando uma foto. Você entra na rede social da pessoa, ela não posta nada de interessante, só foto dela mesma. Só foto dela. Tipo assim, é algo muito estranho. Eu acho muito estranho. Quando eu entro no Instagram de alguém e eu vejo só foto da própria pessoa em várias situações diferentes, mas só ela, não mostra a família, não mostra outra coisa, não mostra um ambiente legal, não mostra nada, só ela o tempo todo. Eu falo, essa pessoa aqui, ela tem problema, ela tem que procurar um psicólogo. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Então ele já entra dentro do pecado, né? Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer, até mesmo ser admirado, é visto em um adolescente. É algo preocupante, contudo, ainda é possível reparar. Então quando a gente vê o adolescente fazendo isso, muitas vezes é porque o adolescente ele quer fazer uma fuga da realidade. Às vezes na escola ele sofre bullying, em casa os pais não dão atenção para ele. Então ele vai para o mundo virtual porque ali ele se sente aceito. O mundo virtual acaba sendo uma fuga para que ele possa se sentir melhor. Isso é problemático. Observe o seu filho, se ele não está fazendo isso. Observe o seu filho, se ele não está acessando sites pornográficos ou qualquer outro tipo de site perigoso. Cuidado com o excesso de uso de redes sociais. Enfim, você tem que controlar o seu filho. Cuide enquanto há tempo, tem como reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Porque aqui a gente entende o seguinte, que o adulto já era para ser uma pessoa que já sabe qual a sua posição no mundo, já sabe a sua identidade, já tem um psicológico mais forte. Aí de repente essa pessoa está buscando a fuga da realidade através das redes sociais. A gente tem que se preocupar com isso. Então nesses casos estamos diante de alguém que foi
tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. O escritor da revista citou Atos 2,38, eu fiz uma mudança no slide e coloquei Apocalipse 2,5. Só para a gente, né, ver aqui, que eu acho que se encaixa melhor nesse caso, que diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui a gente vê um alerta para a igreja como um todo, e nós temos que aplicar isso na nossa vida. Olhar onde nós erramos e procurar se arrepender. A procurar, né, voltar à posição de antes. E, enfim, se a rede social estiver atrapalhando sua vida espiritual, seus relacionamentos, se a rede social estiver, né, influenciando de forma negativa na sua vida, pode ser que você esteja fazendo algo pecaminoso. Vamos para o tópico 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. 4.1. A seara virtual. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Evidentemente que o ide de Jesus inclui o espaço virtual. A gente não pode pensar que Jesus falou ide naquela época e não vale para hoje. Não vale para hoje e vale qualquer meio que você possa usar para pregar o evangelho. Quando surgiu o rádio foi usado como meio para pregar o evangelho, depois a televisão e hoje a internet. Então nós temos que aproveitar sim o espaço virtual para divulgar o evangelho. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios, oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Então, não devemos achar que é coisa do diabo e não pode ser usado. Não, pode sim ser usado em prol do reino de Deus. Então deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas 8:5, um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Então a parábola continua e depois Lucas 8:11, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então a semente do semeador é a palavra de Deus e nos dias de hoje a palavra de Deus tem que ser semeada, inclusive na internet. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Não tem gente que passa horas e horas e horas debatendo temas que não influenciam em nada, não tem valor nenhum e não divulga o reino de Deus. Eu acho que a gente tem que parar para refletir sobre isso. E assim, você pode falar, mas eu tenho que usar somente nesse sentido? Não, você vai usar a rede social de maneira geral, de forma sábia. Só que é bom parar para pensar um pouco, será que você não está usando demais? Será que seria bom dar uma pausa e sair com a sua família, sair com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, visitar um irmão? Será que não seria o momento de você dar uma pausa e ler um livro, ler a Bíblia? Não leia no celular, no celular tem a Bíblia. Não leia no celular porque ele tem distração. Pegue o livro mesmo, abra. Será que não é o momento de você refletir um pouco sobre o tempo que você está perdendo com isso? Porque, né, assim, a gente não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ler um livro, não tem tempo disso, não tem tempo daquilo. Mas quando você vai olhar as estatísticas de uso do seu celular, se ele tiver isso, você vai ver que você passou 2, 3 horas nas redes sociais. Então como que você não tem tempo? A gente não pode usar isso como desculpa. Então deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local, é no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então o espaço virtual é um meio para pregar o evangelho, mas o resultado final é todo mundo estar junto, no espaço físico, tá? Relacionamentos reais. 4.2. Pastoreio virtual. Outra coisa importante, proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está bem claro aqui que o papel da igreja não é somente pregar, mas ensinar, para que todos possam guardar as coisas que Jesus mandou. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação, devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo,
Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregação, são um bom exemplo disso. Então, o grupo do WhatsApp é um local, um ambiente virtual que o pastor pode se relacionar com os irmãos, convidar para oração, avisar sobre os cultos. Então, tem muita coisa boa que pode ser realizada no grupo do WhatsApp. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Então, ali no grupo, há interação, ali no grupo também tem que ter respeito, ali no grupo tem que ser falado o que for abordado, o que for explicado, tem que ser feito com amor, com carinho, para que todos possam compreender, interagir. É muito bom mesmo. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Então, assim, não vale a pena você excluir por completo. É usar com consciência, é usar com sabedoria, sempre procurando promover o reino de Deus. Eu posso aqui dar o meu exemplo, porque assim, eu particularmente gosto das redes sociais, uso, só que eu procuro usar com equilíbrio. O Instagram e o Facebook, por exemplo, eu quase não entro mesmo, entende? Tipo assim, uma ou duas vezes na semana eu entro no Instagram, no WhatsApp, eu quase não posto nada no meu Instagram. Às vezes eu entro só para ver uma ou outra postagem de alguém. No meu WhatsApp, raramente eu posto algum status. Quando eu vou postar algum status, eu posto no WhatsApp do EBD em Foco para divulgar a questão dos slides e tal, dos subsídios. Mas às vezes até esqueço também de postar. Tenho até que contratar uma pessoa para trabalhar nas mídias sociais do EBD em Foco. Mas enfim, a gente está melhorando nesse sentido. Mas sempre pensando assim, o que eu posso fazer no reino de Deus, em prol do reino de Deus. Então eu evito ficar horas em redes sociais, em grupos do WhatsApp. Eu quase não entro nos grupos para conversar, muito raro mesmo. Então quando eu faço isso, às vezes eu vejo que eu perdi o meu tempo, muitas vezes. Então quando é um debate relacionado à escola bíblica dominical, alguma coisa assim, aí é bom, eu gosto, né? Eu participo. Mas o grupo da família eu quase nem abro. A minha esposa às vezes reclama, eu vou te tirar do grupo da minha família porque tu não fala nada. Enfim, quando eu olho lá tem 300 mensagens, eu vou ler 300 mensagens, não vou fazer isso. Então assim, é uma atitude minha, Por quê? Porque eu priorizo, eu particularmente, eu procuro, pelo menos me esforço, priorizar relacionamentos pessoais, reais e ler bons livros. Eu dedico meu tempo na leitura de livros. Eu gosto de ler, eu tenho vários livros e eu me dedico nisso. Então, se está tirando meu tempo de leitura, está tirando meu tempo para fazer as coisas de Deus, produzir conteúdo para o EBD em Foco, então é inútil. Está tirando meu tempo. Então eu tenho que parar, pensar, refletir e falar, não, isso aqui é inútil, porque o meu tempo ele é precioso. Então eu vou usar ele para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento espiritual, produzir conteúdo para o EBD em Foco. Acho que isso que é mais importante. Chegamos na nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Então a gente não pode demonizar as redes sociais, a gente não pode excluir, dizer que não serve para nada. Não, o mundo pode usar para o pecado. Irmão, o mundo jaz no maligno, o mundo vai usar tudo que existe de forma corrompida. Ele usa a música de forma corrompida, ele usa o cinema de forma corrompida. O diabo usa todas as coisas boas que Deus criou para o que não presta. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que usar para o bem. Então a gente usa a música para o bem, a gente usa a arte para o bem, a gente usa a internet para o bem, as redes sociais para o bem. Tudo isso para falar do reino de Deus. Então eu convido você a tomar uma atitude na sua vida e mudar em relação a isso e fazer com que as redes sociais sejam usadas de forma consciente e em prol do reino de Deus. Amém? Chegamos aqui no final da aula. Tem aqui as perguntas para quem vai aí usar o slide na sua igreja. E, mais uma vez, reforçando aqui o nosso seminário escatológico, que vai acontecer de 12 a 17 de setembro, às 21 horas pelo YouTube. Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas. A paz do Senhor. Até a próxima aula.